Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio, o primeiro episódio do podcast Nóxio, que vai falar um pouquinho do nazismo, mas vai focar na ferramenta que eles utilizaram, que foi a propaganda. Hoje a gente vai dar uma introduçãozinha e para discutir com a gente, trouxemos um convidado muito especial, Pablo Rosa. Muito obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês discutindo sobre nazismo. Então, a gente sabe que o nazismo foi uma época, que trouxe muitas dificuldades. Eu queria saber como tudo começou. Então, são várias interpretações que envolvem o nascimento do nazismo. No entanto, é muito comum associar ao nascimento do nazismo algumas crises que foram enfrentadas pela Alemanha, principalmente em decorrência da Primeira Guerra Mundial e sobretudo as condições pelas quais a Alemanha passou, sobretudo do ponto de vista econômico, e também um certo ressentimento pela condição que a população alemã foi colocada tendo perdido essa Primeira Guerra. Isso se agrava nas duas primeiras décadas, na segunda década do século passado, isso começa um processo de agravamento dessa crise. E, em meio a essa crise, nasce a figura de um líder populista, de um líder carismático, inicialmente, que foi o Adolf Hitler. Então, ele nasce e começa a se articular, começa a ganhar uma certa visibilidade, e essa visibilidade passa a legitimar os seus discursos. As pessoas começam a se mobilizar para acessarem, para obterem mais informações sobre essa figura que causava um certo impacto diante daquela população alemã. Com a ascensão da figura do Hitler, juntamente a ele vem à baila as suas ideias, que foram esboçadas no seu livro Mein Kampf, que era um livro que, em certa medida, responde aos problemas políticos pelos quais a Alemanha passava naquele contexto. E, inicialmente, nessa articulação que vai se dar, capitaneada pelo Adolf Hitler, a gente tem a construção de uma interpretação sobre a situação da Alemanha e, principalmente, uma saída para essa situação pela qual a população alemã se sentia inferiorizada. Então, o Hitler aparece como um líder que vai direcionar a população para o sucesso, e o que a gente vai ver paulatinamente é como que ele vai se articular, e a principal estratégia utilizada por ele foi justamente através da propaganda. Claro que na época dele, a gente não tinha televisão, a gente não tinha tampouco a internet, O que tinha muito presente à época era o jornal e principalmente o rádio, E naquela ocasião, o ministro da propaganda, o Joseph Goebbels, ele passa a incentivar a indústria nacional a produzir, incessantemente aparelhos de rádio, e o próprio governo alemão, ele que fornecia as informações que eram difundidas no rádio. Isso acabava incidindo sobre a população, que tomava aquele discurso como verdade. Claro que eu dei um salto histórico aqui, mas eu tentei fazer uma síntese para mostrar um pouco essa dimensão procedimental e como que a propaganda foi a principal estratégia utilizada pelo partido nazista, que passou a ser utilizado dessa estratégia, desse expediente, para galgar espaço político, fazendo com que o Hitler se apresentasse como o grande líder carismático, o grande líder populista, e que vai marcar a ascensão de todo o movimento europeu que nasce concomitantemente com Hitler. A gente vai ver na Itália com o fascismo, com Benito Mussolini, a gente vai ver na Espanha com Francisco Franco, em Portugal com Salazar. Então a gente vai ver todo um crescimento dessa dimensão populista, que era capitaneada sobretudo por figuras da extrema-direita e que estavam dialogando. No Brasil, a gente tem a incidência disso, a gente tem o nosso fascismo particular, que nasce naquela época sob o nome de integralismo, capitaneado pelo Plínio Salgado, e que se articulou inclusive com outras figuras, como Miguel Reale, no campo do direito, no campo da literatura, como Gustavo Barroso, que foi o primeiro autor a traduzir o livro Os Protocolos Sábio do Sião, que era o livro que ensejou o discurso nazista, inclusive. E o Gustavo Barroso era integralista e era antissemita também, e participava da Academia Brasileira de Letras. Então, um membro da Academia Brasileira de Letras era antissemita, e figurou como uma pessoa importante
importante, né, nesse movimento integralista. E, curiosamente, né, cito aqui a tese de doutorado da professora Ana Maria Dietrich, intitulada Nazismo Tropical, onde ela vai mostrar, né, a incidência do Partido Nazista no Brasil. Você vê, dentre os 83 países, né, que criaram seus partidos nazistas, fomentado pelo Partido Nazista Alemão, o Brasil foi o país que teve o maior número de filiados. Né? Nossa, que e dentre os filiados ao Partido Nazista, havia um preconceito entre eles, entre aqueles alemães que de fato nasceram na Alemanha e os nazistas mestiços, que não eram puros arianos, né, que estavam num lugar de inferioridade, né, e concomitantemente à disputa entre os nazistas, cheio do integralismo que disputava a extrema-direita. Então, pensar a extrema-direita no Brasil, né, não é novidade, né, a extrema-direita sempre existiu no Brasil. Ocorre que a extrema-direita, ela estava envergonhada do período da ditadura militar. Sim. Né? E agora a gente tem uma extrema-direita orgulhosa no século XXI, né? Uma direita... que tem não mais os militares como referência, mas agora tem o PT e toda a esfera construída em relação ao PT, que associa PT ao comunismo, né? Sim. A estratégia bastante semelhante à estratégia que a gente viu do Hitler com os comunistas também, né? Sim. Que ao atacar e ao perseguir os nazistas, ao perseguirem os judeus, perseguiam concomitantemente comunistas e liberais, né? Essa era a estratégia. Então, né, os dois adversários, que agora são inimigos, né, políticos, né, são alvo persecutório dos nazistas, né, juntamente com outros perfis populacionais, né, pessoas com transtornos mentais, ciganos, anarquistas. Sim. E assim por diante, né, homossexuais e assim por diante. Então, a gente pode entender que quando a população está muito fragilizada, lá na época também, politicamente, socialmente, psicologicamente, economicamente, quando chega um líder falando coisas poderosas, apelativas, indo mais pro coração das pessoas, acho que tende as pessoas a adotarem esse discurso, a adotar essa ideologia. Por isso que, não só naquela época, mas hoje em dia também, a gente vê tantas pessoas seguindo uma ideologia tão extremista, né? Exatamente. Isso se agrava quando os meios de comunicação, né, reverberam, não ressonância esse discurso. Né? Como a gente viu no caso brasileiro, não estou dizendo que nazismo e bolsonarismo sejam a mesma coisa. Não, sim, muito diferentes. Porém, né, Roberto Alvim fazendo cosplay de Goebbels evidencia, né, a influência do nazismo, ainda que de maneira discreta, né? Felipe G. Martins fazendo gesto white power, né, evidencia, né, esse vínculo, né, com a extrema-direita, ou com certa extrema-direita, mas não com a única extrema-direita, porque a gente vai ter dentro do bolsonarismo também integralistas. Vários deles, inclusive, atuaram no governo do Ministério da Damares, Ministério dos Direitos Humanos, né? Sim. Então, assim, a gente consegue localizar, né, a incidência disso, né? E a estratégia principal, primordial, utilizada foi a propaganda, né? E o que a gente vê, né, nos governos também populistas, né? E quando a gente fala populismo, claro, que a gente está falando aqui de nazismo, que é um populismo, no caso do Hitler, no caso do Mussolini, né, são populismos de extrema-direita. E existem também populismos de esquerda, né, de extrema esquerda também, né? Agora, o nazismo, né, diferentemente do que, né, tem circulado, né, no senso comum, o nazismo é de direita, de extrema direita, não é de esquerda, né? Sim. O argumento de que o nacional-socialismo, na sigla do partido, representaria, né, mas isso aí, né, assim, não tem é a mesma coisa que dizer cavalo marinho é um mamífero porque tem o nome cavalo, né? Então, né, assim, não faz sentido, né? Assim, então, nesse ponto, eu acho que é importante ressaltar, né, o lugar da propaganda, né, o lugar do rádio na propaganda e como que os veículos que difundiam informação eram veículos do Estado, né? E que reiteravam um tipo de informação, né, que reforçava o engajamento da população com o nazismo, né? Ou seja, se tinham contemplados, ou seja, Hitler está nos representando. Claro que, inicialmente, a persecução dos judeus, né, o genocídio, que foi, né, o Holocausto, a solução final, que foi perpetrada, né, pelo Adolf Eichmann, né, isso foi acontecendo mais no final, porque a população alemã, muitas vezes, né, como a gente viu no caso, aí também
comparação, diferenças e semelhanças, né? Que a gente viu no contexto da quarentena, da questão das vacinas, por exemplo, né? Então tem ali, né, essa dimensão do negacionismo. E a extrema-direita, o nazismo em especial, nasce do conspiracionismo. Sim. Né? O livro Os Protocolos Sabe-do-Sião evidencia isso. A persecução aos judeus é um efeito de um livro que produziu um discurso que passou a incidir no governo nazista e, consequentemente, na população alemã daquela época. Né? Então, acho que é importante salientar esse aspecto.